Olá, seja bem-vindo ao canal Quiz Bíblico. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, porque temos quiz toda a semana. Além de aprender sobre a Bíblia de uma maneira divertida, aqui você pode testar seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. São 15 perguntas sobre panoramas gerais da Bíblia, e você tem 10 segundos para responder cada questão. No final do vídeo, deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. Sem mais enrolação, vamos ao quiz. Boa sorte! Pergunta de número 1. Em qual dos evangelhos Jesus é apresentado principalmente como o Rei dos Judeus? Alternativa A. Mateus. Alternativa B. Marcos. Alternativa C. Lucas. Alternativa D. João. A alternativa correta é letra A. Mateus. Introdução de Mateus. Jesus é apresentado como o cumprimento das profecias messiânicas, enfatizando sua linhagem davídica e seu papel como o rei prometido. Pergunta de número 2. Quem batizou Jesus? Alternativa A. Pedro. Alternativa B. Paulo. Alternativa C. João Batista. Alternativa D. Tiago. A alternativa correta é letra C, João Batista, Mateus 3, 13 e 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Pergunta de número 3. Qual milagre é comum a todos os 4 evangelhos? Alternativa A. Transformação de água em vinho. Alternativa B. Cura do cego de nascença. Alternativa C. Multiplicação dos pães e peixes. Alternativa D. Ressurreição de Lázaro. A alternativa correta é letra C. Multiplicação dos pães e peixes. João 6, 5, 13. Levantando, pois, os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Pergunta de número 4. Em qual evangelho Jesus pronuncia as bem-aventuranças? Alternativa A. Marcos. Alternativa B. João. Alternativa C. Lucas. Alternativa D. Mateus. A alternativa correta é letra D. Mateus. Mateus 5, 3, 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pergunta de número 5. Quem negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse? Alternativa A. Judas Iscariotes. Alternativa B. Pedro. Alternativa C. Tiago. Alternativa D. João. A alternativa correta é letra B. Pedro. Lucas 22, 54, 62. E Pedro, seguindo-o de longe, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Pergunta de número 6. Quem escreveu o evangelho que enfatiza a humanidade de Jesus? Alternativa A. Mateus. Alternativa B. Marcos. Alternativa C. Lucas. Alternativa D. João. A alternativa correta é letra C. Lucas. Introdução do Evangelho de Lucas. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Pergunta de número 7. Qual evangelho começa com o prólogo "No princípio era o Verbo"? Alternativa A. Mateus. Alternativa B. Marcos. Alternativa C. Lucas. Alternativa D. João.
A alternativa correta é letra D, João. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pergunta de número 8. Qual dos evangelhos apresenta a parábola do filho pródigo? Alternativa A, Mateus, alternativa B, Marcos, alternativa C, Lucas, alternativa D, João. A alternativa correta é letra C, Lucas. Lucas 15:11-32. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. Pergunta de número 9. Em qual evangelho Jesus caminha sobre a água? Alternativa A, Mateus, alternativa B, Marcos, alternativa C, Lucas, alternativa D, João. A alternativa correta é letra A, Mateus. Mateus 14:25-31. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Pergunta de número 10. Quem foi o cobrador de impostos chamado por Jesus para ser um de seus discípulos? Alternativa A, Mateus, alternativa B, Marcos, alternativa C, Lucas, alternativa D, João. A alternativa correta é letra A, Mateus. Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, seguiu-o. Pergunta de número 11. Quem visitou Jesus durante a noite para perguntar sobre o reino de Deus? Alternativa A, Nicodemos, alternativa B, Zaqueu, alternativa C, Bartimeu, alternativa D, Simão, o fariseu. A alternativa correta é letra A, Nicodemos, João 3:1-2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Pergunta de número 12. Em qual evangelho encontramos a história da ressurreição de Lázaro? Alternativa A, Mateus, alternativa B, Marcos, alternativa C, Lucas, alternativa D, João. A alternativa correta é letra D, João. João 11:1-44. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Pergunta de número 13. Quem é o autor do evangelho que começa com a genealogia de Jesus Cristo? Alternativa A, Mateus, alternativa B, Marcos, alternativa C, Lucas, alternativa D, João. A alternativa correta é letra A, Mateus. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pergunta de número 14. Qual evangelho narra a transfiguração de Jesus observada por Pedro, Tiago e João? Alternativa A, Mateus, alternativa B, Marcos, alternativa C, Lucas, alternativa D, João. A alternativa correta é letra B, Marcos. Marcos 9:2-8. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou à parte sozinhos, para um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Pergunta de número 15. Quem reconheceu Jesus como o Messias quando ele ainda era um bebê no templo? Alternativa A, Simeão, alternativa B, Zacarias, alternativa C, Ana, a profetisa, alternativa D, João Batista.
A alternativa correta é letra A, Simeão. Lucas 2, 25, 32. E eis que estava em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Espero que você tenha gostado do quiz. Não se esqueça de deixar nos comentários quantos pontos você fez. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos no próximo quiz.